O acordo. Da retórica clássica para a nova retórica, houve uma renovação pela reflexão sobre o poder da palavra em sua dimensão de troca social. Em outras palavras, se destaca a importância de considerar o outro e do poder de certas escolhas possibilitam no momento de falar em público. Gerando acordo. Gerar acordo significa ter em vista o pressuposto de que todo discurso sempre se destina ou tem em mente alguém ou um grupo de pessoas que poderá aderir, não aderir ou aderir em parte à tese proposta em função dos argumentos utilizados pelo orador. O orador, assim, deve considerar alguns posicionamentos quanto ao seu auditório, como, por exemplo, o seu tamanho, se uma pessoa, uma sala de aula, um curso ou até toda a humanidade. Além disso, deve considerar algumas características psicológicas e fisiológicas, como idade, sexo, profissão e aspectos culturais. Todas essas características levarão ao que é expresso como acordo, ou entendimento mínimo entre o orador e o auditório, que servirão de alicerce à trama argumentativa. Os tipos de acordo. É nesse sentido que Perman e Titeca apresentam os acordos que podem servir de premissas ou ainda ser o objeto de crença ou adesão frente ao auditório. Os acordos são divididos por Perman e Titeca em dois tipos: real e preferível. Os acordos relativos ao real correspondem a três tipos diferentes: os fatos, as verdades e as presunções de verdade, enquanto os acordos relativos ao preferível correspondem a outros três tipos: os valores, as hierarquias e os lugares do preferível. Fatos. O que selecionamos em uma dada fala como objetos do real deve obedecer a uma divisão entre os fatos que podem ser admitidos e entendidos como dados que se ligam ao concreto, ou seja, ao que não é passível de dúvida e que direcionará objetivamente a tese. Verdades. Verdades são descritas segundo os critérios estabelecidos para os fatos e aparecem quando em ligação com um conjunto de fatos, podendo pertencer a um tipo de auditório ou grupo de sujeitos específico. É importante destacar que o que é acreditado como verdade para uma sociedade ou grupo de pessoas pode ser admitido de forma diferente para outro, ou podem existir várias verdades sobre o mesmo ponto de vista. Presunções. As presunções são o ponto de partida das argumentações e expressam ou buscam expressar uma verdade que não apresenta uma razão objetiva. Rebu as caracteriza como o que se acredita como verossímil ou o que é admitido como verdade até que se prove o contrário. Valores. Os valores podem ser definidos, grosso modo, como certas crenças ou convicções dotadas de uma estrutura interna que mobiliza uma ação que sempre evoca outra ação, em geral oposta. A crença na honestidade, por exemplo, implica em reconhecer também a desonestidade, e com ela uma série de outras crenças existentes na maneira particular do agir humano. Recorre-se aos valores para motivar o ouvinte a fazer certas escolhas em vez de outras, e, sobretudo, para justificar estas de modo que se tornem aceitáveis e aprovadas por outras pessoas. As hierarquias. As hierarquias apresentam-se ligadas aos valores e representam atitudes implícitas deflagradas no momento em que há necessidade de defesa de um valor. Para Rebu, falar em valor já subentende reconhecer uma hierarquia de valores. Acredita-se, por exemplo, ser melhor sacrificar o cão do que o dono. Ainda, a superioridade sobre um ser ou coisa, e as hierarquias entre as pessoas são manifestações dessa classe. Lugares. Em uma última instância dos acordos estabelecidos no campo da argumentação, quanto ao preferível, há a preocupação com o lugar. Segundo sua origem, o termo lugar possui muitas denominações, como lugar comum e tópico. Os chamados lugares comuns se caracterizam primitivamente por sua imensa generalidade, que os tornava utilizáveis em todas as circunstâncias e que, pouco a pouco, tornou-os comuns como nas proposições. Não há nada melhor do que um dia depois do outro, ou o bem triunfa sobre o mal.
Ainda, a gente colhe o que planta e segue em proposições de argumentos comuns aceitos e mantidos pelos indivíduos. Finalizamos essa apresentação com a distinção do real e do preferível ligada aos auditórios. É importante considerar que os fatos, as verdades e as presunções presentes no acordo com o real são direcionadas ao auditório universal, ou o que se entende como auditório universal. Um auditório universal corresponde a um número de participantes discursivos que apresentam um perfil semelhante e que, de certa forma, compartilham também um determinado ponto de vista facilmente identificável pelo orador, como os indivíduos que compartilham de uma mesma nacionalidade ou toda a humanidade. A classe dos acordos com o preferível, ou seja, os valores, as hierarquias e os lugares do preferível, são melhor direcionados ao que entendemos como auditório particular. O auditório particular pode ser definido como qualquer indivíduo ou um grupo de indivíduos cujas características são reconhecidas pelo locutor,